18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Sextou, hein? Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas pra você aqui no melhor Mix do Brasil. Karime, boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Bacana, Karime. Hoje nós temos mimos aí para os nossos ouvintes. É isso? Que legal. Gente, para tudo, tudo, que esse é especial. Aqui. Showzaço internacional do Dire Straits. Isso aí, Dire Straits aqui em Manaus, no dia 11, agora quarta-feira que vem, lá no Estúdio 5. Você quer ir nesse show? Você é nosso convidado especial aqui da Animix. Então, o primeiro que passar aqui, o primeiro que parar agora, você tem que parar agora aqui. O Dire Straits, hein? Exato, aqui na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, você vai levar um par de convites. Então, é isso aí. Então, não dá bobeira, gente. Dire Straits, quarta-feira, agora dia 11, no Estúdio 5. A primeira pessoa que parar agora aqui na frente da Rádio Mix leva um par de ingressos. 6:02, você no melhor Mix do Brasil. Boa noite, começando mais uma edição do programa 18 horas, sexta-feira, 6 de maio de 2022. É o ano, hein? Mix. Olha, começamos o programa com uma ótima notícia para a Zona Franca de Manaus. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou os decretos sobre o IPI assinados pelos presidentes Jair Bolsonaro, que incluíam e prejudicavam o modelo da Zona Franca. Exato, Carlão. Só para a gente lembrar, desde fevereiro deste ano, o presidente assina decretos reduzindo o IPI sem resguardar o modelo econômico da Zona Franca. Detalhe, que é garantido na Constituição, tá? O último decreto foi assinado em abril e reduziu de 25% para 35% de forma permanente o IPI em todo o Brasil e praticamente acabava com a competitividade da produção aqui do estado. Bom, o ministro Alexandre de Moraes atendeu à ação direta de inconstitucionalidade que foi ingressada pela bancada do Amazonas em Brasília, pelo Partido Solidariedade. Karime, o presidente do partido, Paulinho da Força, falou com a gente sobre essa vitória da Zona Franca. Vamos ouvir o que ele disse. O ministro Alexandre de Moraes decidiu, através de uma liminar, suspender essa questão do IPI lá em Manaus, mantendo no Brasil inteiro, mas suspendendo em Manaus, para garantir o emprego de mais de 100 mil brasileiros que trabalham em Manaus. Por isso, a nossa satisfação, como presidente nacional de Solidariedade, de estar garantindo hoje o emprego de mais de 100 mil brasileiros que trabalham na Zona Franca. Quero agradecer muito aos senadores do estado do Amazonas, à bancada do Amazonas, mas agradecer especialmente ao Marcelo Ramos, nosso vice-presidente da Câmara, meu deputado federal de Solidariedade, Bosco Saraiva, e o nosso deputado estadual, Ricardo Nicolau. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram aí em defesa do emprego no Amazonas. 18 horas. E seguimos falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora com o deputado federal Marcelo Ramos, presidente da Câmara no Congresso Nacional. Boa noite, deputado. Então, foi uma vitória para a Zona Franca de Manaus e para o estado do Amazonas, não é mesmo? Boa noite. Uma vitória importante para a Zona Franca de Manaus, para os empregos dos amazonenses, para o povo do Amazonas. Uma vitória que permite a manutenção de mais de 400 mil empregos, mas que permite também a manutenção dos recursos necessários para bancar escola pública, hospitais públicos, segurança, recursos que são distribuídos para o interior do estado e, acima de tudo, consolida o mais exitoso modelo de desenvolvimento regional do país, que tem como efeito colateral a preservação da floresta e, consequentemente, a manutenção de uma boa imagem do Brasil perante o mundo. Ok, deputado, a Zona Franca já sofreu, né, vários ataques aí, nós já tivemos várias intervenções aí. Na sua opinião, esse último, foi o pior deles? Realmente é perigoso? Carlão, nós sempre recebemos ataques em setores específicos. Então é um ataque no setor de concentrados, é um ataque no setor de eletroeletrônico, é um ataque no setor de bens de informática. Pela primeira vez, nós recebemos um ataque direto nas estruturas da Zona Franca de Manaus, nas estruturas do modelo, e sem nenhum diálogo prévio com o povo do Amazonas, com as entidades representativas do empresariado, com a classe política no Amazonas. Pelo contrário, você
firmava acordos num dia e no outro dia publicava um decreto que era a negação absoluta do acordo, prejudicando assim o povo do Amazonas. Tem uma coisa que é importante dizer, que a despeito de o ataque ser contra a estrutura da Zona Franca de Manaus, nós tivemos o cuidado de, em momento nenhum, colocar em risco os interesses do resto do Brasil. Tanto que a liminar deferida, ela não julgou inconstitucional todo o decreto. Ela julgou inconstitucional apenas a parte do decreto que impacta na Zona Franca de Manaus. Está mantida a redução do IPI de automóveis, está mantida a redução de IPI de geladeira, está mantida a redução de IPI de fogão, de máquina de lavar. Só não está mantida a redução do IPI dos bens produzidos na Zona Franca de Manaus, porque aqui o IPI já é zero. Deputado, agora existe alguma possibilidade do presidente recorrer ainda a essa decisão ou baixar outros decretos que prejudiquem, que de alguma forma a Zona Franca? Olha, outro decreto com esse mesmo objetivo de redução do IPI, ele não tem como publicar. Mas ele pode publicar decretos esporádicos que causem danos em alguns setores da Zona Franca. Em relação à decisão judicial, ela é uma decisão liminar, portanto ela não é a decisão final na matéria. E o ministro Alexandre de Moraes, se você ler a decisão com atenção, ele defere a liminar ad referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, está suspenso os efeitos do decreto no que diz respeito aos bens produzidos na Zona Franca, mas essa decisão de suspensão ainda será apreciada pelo conjunto dos 11 ministros que compõem o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós temos que estar felizes, otimistas, porque em todas as últimas votações do Pleno do Supremo, que estava em jogo interesses da Zona Franca, nós vencemos, mas ao mesmo tempo vigilantes. Eu estou presidente em exercício da Câmara dos Deputados, porque o presidente Arthur Lira está viajando para o exterior, e nessa condição estou convocando para quarta-feira uma reunião em Brasília com todo o setor empresarial, com vereadores, deputados, governador, prefeitos, para que a gente possa dialogar e definir uma estratégia de contato com cada um dos ministros para explicar as nuances desse processo, como já fizemos com o ministro Alexandre de Moraes, como eu fiz anteontem com o ministro Fux, mas para que a gente faça uma ação coordenada que nos permita dar tranquilidade de que a decisão deferida ad referendo pelo ministro Alexandre de Moraes seja confirmada pelo plenário do Supremo e depois seja confirmada também quando do julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Deputado, para finalizar, temos prazo para esses julgamentos, para a gente ter essa decisão final? Não, foi notificada a Advocacia Geral da União, que presta informações nos autos de toda a ação direta de inconstitucionalidade e tem por dever defender a constitucionalidade da lei, e presta informações à Procuradoria-Geral da República, que se manifesta como protetora da lei e da Constituição e, portanto, vai fazer o seu parecer. Após esses 10 dias, o prazo para que eles prestem informações é de 10 dias, o ministro Alexandre de Moraes deve levar a sua decisão liminar ao plenário do Supremo para que ele possa referendar essa decisão. Mas não há um prazo específico. Não significa que no dia que chegar, daqui a 10 dias, obrigatoriamente vai ao pleno. O que eu digo é, antes de 10 dias não vai ao pleno, mas depois de 10 dias, qualquer dia pode ser levado ao pleno para confirmação da decisão dada ad referendo. Ok, muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado pela oportunidade de esclarecer o povo do Amazonas e dizer que nossa bancada sempre soube qual era o lado certo dessa história, e o lado certo era defender os empregos dos amazonenses, as escolas, os hospitais, os recursos que vão para o interior do estado, defender a floresta e defender a nossa gente. Nós vamos estar otimistas, comemorando a decisão, mas vigilantes, porque ainda tem muita luta pela frente. Sem dúvida. Ok, boa noite, obrigado, deputado. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, presidente da Câmara no Congresso Nacional. 6 horas 11 minutos, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha, o preço dos alimentos da cesta básica brasileira ficaram mais caros. Entre os 10 itens que compõem a alimentação básica, os 3 produtos que tiveram os maiores aumentos foram o tomate com 67,88%, o feijão com alta de 50,58% e a batata inglesa, que registrou um aumento aí de 56,16%, Karime. E num período de 2 anos, Carlão, esses itens acumularam alta acima de 50%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, levantados a pedido do site Extra. Nos 10 alimentos avaliados, houve uma inflação média de 42,19%. Olha, e segundo os pesquisadores, a inflação, de um modo geral, já tem a tendência de penalizar mais as famílias de menor renda. E quando a inflação se concentra em itens básicos como a alimentação, esse efeito é ainda pior. Isso gera consequências políticas e sociais, além de consequências econômicas. Mix. Muito bem, agora são 6h11. Nós vamos conferir a previsão do tempo em Tempo e Temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Para essa noite, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 96%. Mix. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, seguindo falando a respeito da Zona Franca de Manaus, que nesta quinta-feira o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o decreto de redução do IPI do presidente Bolsonaro, que prejudicava a Zona Franca de Manaus. Cadu, boa noite, seja bem-vindo. Então, qual foi a reação da bancada do Amazonas aí em Brasília? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Reação de felicidade, Karime, mas também de cautela, né? Porque esse é só o começo de uma grande batalha. Claro que eles ficaram felizes pelo resultado e principalmente pela rapidez do ministro Alexandre de Moraes de conceder essa liminar em favor da Zona Franca de Manaus. A gente começa ouvindo o senador Eduardo Braga, que diz que a Zona Franca volta a ter a segurança jurídica garantida pela Constituição Federal e a perspectiva de novos investimentos. Vamos ouvir o que ele disse. Graças à decisão do ministro Alexandre de Moraes, voltamos a ter segurança jurídica e voltamos a ter expectativa de novos investimentos e a manutenção dos nossos empregos no polo industrial. O ministro Alexandre de Moraes, atendendo uma ação direta de constitucionalidade da nossa bancada através do Solidariedade, dá liminar que suspende os decretos que não excepcionalizava, na realidade não suspende os decretos, excepcionaliza a Zona Franca de Manaus e garante a competitividade para a geração de empregos e a manutenção dos investimentos. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu a fala do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a respeito da Zona Franca de Manaus. Cadu. Nós também ouvimos o senador Omar Aziz, Karime, que também comemora a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que ele disse. É uma grande vitória, a bancada e aqueles que se juntaram a nós, lutamos por isso. Essa vitória é do Amazonas. A gente vai manter alerta para manter a excepcionalidade da Zona Franca. Graças a Deus, a gente conseguiu isso para manter os empregos e a esperança do povo amazonense. Você está ouvindo 18 horas. Agora fala otimista do senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. Cadu, todos festejando. Exatamente, Karime. A gente também conversou com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, que ele também não está tão animado assim. Ele comemora, mas também lamenta mais esse ataque contra a Zona Franca de Manaus, que é um modelo estabelecido na Constituição Federal. Vamos ouvir o que ele disse.
E a gente lamenta que o Amazonas o tempo todo tenha que estar se defendendo em relação à manutenção da Zona Franca, quando é um projeto que gera emprego, arrecadação pública e contribui para o desenvolvimento do Amazonas e da região. Mas foi apenas uma liminar e continuar a luta. Tem outras ações também que seriam importantes se outras ações também tivessem um resultado favorável, porque isso ia somar-se e fortalecer mais ainda a questão da defesa da Zona Franca. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu a ponderação do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, Cadu, sobre o assunto, né? Exatamente. Na mesma pegada tem o senador Plínio Valério, Karine. Ele disse que a decisão do STF, claro que é um alívio, mas serve de alerta para voltarmos a discutir os novos modelos econômicos para o Amazonas e para a Amazônia. E o que errado não está, né? Vamos ouvir Plínio Valério. Após a visita que fizemos ao ministro Alexandre de Moraes, nós saímos todos nós lá, os deputados federais, os senadores, nós saímos muito animados, acreditando que ele daria atenderia o nosso pedido e daria ação cautelar como acabou dando. Então, eu não digo vitória, né? Porque, sabe, sempre estão empurrando a gente para isso. É mais uma luta, é mais uma batalha que o amazonense venceu. Nós cumprimos com a nossa obrigação, que é defender o interesse do Amazonas acima de tudo. Agora, novos desafios virão, não vai ficar nisso. A história mostra que as investidas são grandes e com o ministro Paulo Guedes aí, elas serão permanentes e nós temos que estar também atentos para tudo isso. Agora, chegou o momento da gente realmente decidir, né, que não podemos viver só de Zona Franca. A gente tem outras alternativas. Enquanto a Zona Franca está aí, que é importantíssimo, nós não podemos viver sem ela, mas não podemos viver só dela. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou o alerta do senador Plínio Valério, do PSDB, aqui do Amazonas. Cadu. E por último a gente ouve o deputado Sidney Leite, Karine, ele que tem pela frente aí uma outra luta, né, que é o comparecimento no dia 1º de junho do ministro Paulo Guedes à comissão que ele comanda na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico. O assunto é a Zona Franca de Manaus, os decretos que agora caíram e, claro, a decisão do ministro que certamente deve enfraquecer esse debate, né? Vamos ouvir o que disse o deputado Sidney Leite. Eu entendo que foi uma vitória para o Amazonas, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que continuar trabalhando junto ao Supremo. Isso foi uma decisão individual do ministro Alexandre, e também trabalhar politicamente, como nós vamos fazê-lo na Câmara dos Deputados. Entendo que o papel dos senadores é fundamental e que nós possamos estar unidos. Os parlamentares que acreditam no modelo Zona Franca e que defendem o modelo Zona Franca devem estar unidos no sentido de que a gente continue essa luta para consolidar a vitória dos trabalhadores, a vitória do polo industrial da Zona Franca de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou o posicionamento do deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Agora, Cadu, só para lembrar, né, que essa ação foi uma ação da bancada do estado do Amazonas, que entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Solidariedade, daí foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Só que essa ação deveria ter sido feita em entrada já desde fevereiro, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou e decretou a primeira redução de IPI sem excluir a Zona Franca de Manaus. Toda essa ação é de responsabilidade do governador do estado do Amazonas, que no caso seria o Wilson Lima, que como não conseguiu e não fez e agiu atrasadamente, tardiamente, o ministro atendeu a ação da bancada do Amazonas de quem realmente fez alguma coisa, não é? Exatamente, Karine. Quem ficou de fora, importante ressaltar isso, quem ficou de fora dessa empreitada foram os deputados federais delegado Pablo, capitão Alberto Neto, Silas Câmara e Átila Lins, que tem um alinhamento com o governo e com o presidente Jair Bolsonaro. Eles comeram bola, porque também foram traídos pelo governo federal, junto com o governador do Amazonas, Wilson Lima, como você disse, que deixa, portanto, de ser o protagonista dessa luta. Vitória de parte da bancada do Amazonas, mas é importante dizer, Karine, que essa vitória
vitória é de todos os amazonenses, inclusive daqueles que chegaram por um momento a desacreditar no nosso modelo Zona Franca de Manaus, caindo no papo das fake news, chamando a Zona Franca de Manaus de mimimi. Prevaleceu, portanto, a racionalidade e o bom senso. Karine e Carlão. Okay, e os números, né? Desculpa. E os números, né, Carlão? O Cadu, Carlão, os números estão aí para conferir a importância do modelo Zona Franca de Manaus. O fato é que essa situação já poderia ter sido resolvida, né, Karine, já lá atrás, ou pelo menos ter tido um início mais efetivo lá atrás com a ação direta do governador, né? Porque a responsabilidade desta ação direta é dele. Ele só não fez. Cadu, fazemos uma função de governo, né? A bancada acaba assumindo uma função que é do governo. Ainda bem, né? Exato. Vamos agora falar de eleições 2022. Entre vários lançamentos aí de pré-candidaturas, o Lula, né? Tá com seus preparativos aí já para quando? É para amanhã, Cadu? Exatamente, Carlão. Amanhã vai ser um dia muito importante para o núcleo da esquerda, que é o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula, que vai acontecer em São Paulo. O slogan da campanha vai ser Vamos Juntos pelo Brasil. Um pouco diferente da anterior, que era Se a gente quiser, a gente pode. Que teve uma comparação até com o slogan de Barack Obama, que era Sim, nós podemos, né? Que gerou aquela polêmica, aquela crítica enorme que acabou saindo marqueteiro. Geraldo Alckmin, confirmadíssimo para ser vice na chapa do PT-PSB, não vai estar presente porque está com Covid-19, mas é possível que ele participe de maneira virtual, mandando mensagem por vídeo ao vivo durante o evento. É o momento de pisar no acelerador, Carlão, mas também é hora de ter muita cautela, porque é preciso fazer ajustes importantes na campanha, principalmente no que se refere ao discurso de Lula. A equipe já percebeu que ele anda sem filtro, né? Falando muitas besteiras nas entrevistas, tendo opiniões retrógradas sobre temas polêmicos e claramente com uma narrativa magoada com o passado e de ódio contra Jair Bolsonaro, que é muito perigoso e que pode comprometer a liderança dele. Mas a gente já ficou sabendo, Carlão e Karine, que no pronunciamento que ele vai fazer amanhã, Lula vai repetir em tom mais solene alguns pontos do discurso que tem feito desde o ano passado. Entre os temas estão economia popular, pobreza e miséria das famílias, soberania nacional, defesa da democracia e reconstrução do país. Além dos presidentes dos 7 partidos que compõem a aliança com o PT, entre eles o PCdoB, PSOL, PV, Solidariedade, foram chamadas também algumas lideranças avulsas do MDB e do PSD, porque segue a expectativa de formar aliança também com essas legendas de centro-direita. Também vão estar presentes líderes de movimentos sociais e artistas. O tema diversidade é uma preocupação do comitê de campanha, Carlão, porque o palanque vai ter muitas mulheres, pretos, indígenas, membros da comunidade GLBTQIA+. E hoje, Carlão, saiu uma pesquisa do IPESP, viu? Rodada de maio, apontando liderança de Lula no primeiro turno, com 44% dos votos. Bolsonaro tem 31%. Importante dizer que esse é o resultado da pesquisa estimulada. E vale ressaltar, Carlão, Lula segue mantendo os 44%, enquanto Bolsonaro teve uma pequena melhora, mas a diferença é de 11 pontos percentuais. Na pesquisa espontânea, Lula tem 38% e Bolsonaro tem 29%, diferença, portanto, de 9 pontos. Ciro Gomes tem 8%, João Dória tem 3% e André Janones tem 2%. A Simone Tebet, senadora, segue não crescendo com 1%. Carlão e Karine, volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho para ti. Valeu, gente. Feliz Dia das Mães para as mamães. Olha aí que legal. Bacana. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Agora 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, ainda
Começa nesta sexta-feira, Carlão, aqui em Manaus, a vacinação contra a influenza para crianças a partir dos 6 meses até os menores de 5 anos. Segundo a Secretaria de Saúde do município, vão estar disponíveis mais de 170 pontos para aplicação das doses. O público estimado pela Prefeitura é de 159.789 crianças. Karime, além dessa faixa etária, a vacina contra a influenza também é direcionada para os idosos com 60 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde. As informações sobre locais e horários estão no site da Secretaria de Saúde, o censa.manaus.am.gov.br, censa.manaus.am.gov.br. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Vamos conversar agora com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, partido que vai oficializar neste sábado, amanhã, a pré-candidatura de Amazonino Mendes ao governo do Amazonas. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, ao vivo, conversando com a gente. Obrigada pela sua presença aqui. Então, tudo pronto para o lançamento de amanhã. O ex-governador Amazonino Mendes entra na disputa para o governo do estado. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E melhor ainda, chegar no momento em que vamos lançar uma candidatura que não tem dúvida, vai fazer o encontro, apesar de representarmos uma geração que não é a geração de hoje, mas nós vamos pensar em entregar a Amazônia no seu compromisso com o século XX, XXI, e não continuar pensando a Amazônia como pensávamos antes. O mundo é outro e não tem dúvida, a Amazonino Mendes e o Cidadania, junto com o PSDB, pode representar esse compromisso com o futuro. Ok, presidente, as últimas pesquisas mostram aí o ex-governador Amazonino Mendes na liderança nas intenções de voto aqui no estado. Amazonino é a maior aposta do partido nacionalmente, presidente? Olha, o engraçado disso é que talvez ele signifique a única aposta em termos de governo. Sim. Porque nós não temos assim nenhum candidato a governador em nenhum outro estado. Temos perspectivas, nada consolidado. Regis Cavalcante em Alagoas e a Paula Belmonte, deputada federal, no Distrito Federal, em Brasília. São os dois pré-candidatos do partido, mas ainda distante de uma confirmação, como é o caso aqui do Amazonino Mendes, que nós vamos fazer o lançamento amanhã. Então é a única aposta no momento que nós temos concretamente. E que bom que está na frente. E os outros ainda nem sabemos como vão partir. Tem a única certeza. Bom, nessas eleições, o Cidadania estará unido em federação com o PSDB, certo? Vocês vão ter um único candidato aqui para o governo do Amazonas ou teremos outros nomes? Não, necessariamente terá que ter apenas um nome e será candidato da federação. Certo. Filiado ao Cidadania, mas é candidato da federação, porque esse Instituto da Federação que foi criado agora para essas eleições, na legislação brasileira, ele funciona como um partido. Embora existam os dois institutos, o PSDB e o Cidadania, mas eles, a partir do momento, inclusive segunda-feira, nós vamos entrar no TSE para homologar a federação. A partir desse momento, passa a ser um único partido durante 4 anos, o tempo dessa legislatura. Portanto, não tem um candidato ou 2 candidatos, ou Cidadania de um lado, PSDB do outro. Não, nós temos que estar do mesmo lado, juntos, e que bom, porque nós não estamos apenas pensando que é um arranjo eleitoral. Isso é um pouco uma visão de que precisamos construir ou refundar a social-democracia no Brasil, integrar os liberais por conta dessa nova sociedade que nós temos e os ambientalistas. E aí entra esse grande papel que a Amazônia representa, porque isso não é um problema dos amazônicos nem dos brasileiros, isso é um problema do mundo. Então, nesse sentido, essa federação tenta ser
algo de construção de um pensamento, de um projeto, de um Brasil que tem um manifesto, que não fique prisioneiro de ideias do passado. Então, nós estamos pensando grande, como a Amazônia. Não podemos pensar pequeno, não. Não estamos apenas num arranjo eleitoral. Ok, presidente, o senhor falou aí em pensar grande, né, em vários projetos. Além de amazonino para o governo, o partido também lança uma chapa de nomes para deputado federal e estadual. A federação pretende eleger, tem uma ideia, presidente, de quantos deputados? Olha, se for por desejo, eu quero que pelo menos o Cidadania eleja um. E eu estava conversando com ele agora, vereador aqui de Manaus, o Amon, e o PSDB também eleja um deputado. E os dois juntos ajudem a formar uma bancada expressiva no Congresso Nacional. E quem sabe que possa ser governo na eleição de um presidente da terceira via, que é isso que nós tentamos construir no Brasil. Até porque nós precisamos, como aqui, com o amazonino, pensar uma Amazônia século XXI, numa economia verde, e que nós entramos com um grande capital, que é a floresta amazônica, e isso é verde, isso é carbono que pode ser vendido numa sociedade que busca problema por conta do clima, da sustentabilidade, uma nova economia, e queremos ver que se no Brasil a gente não fica prisioneiro de quem está vendo o mundo e vendo uma guerra de agressão como foi a guerra da invasão russa à Ucrânia, como se vivêssemos no período da Guerra Fria, como se tivéssemos uma briga ali contra o imperialismo norte-americano. Não, aquilo é um absurdo e nós precisamos entender que aquela guerra é agressiva, não podemos conviver com o expansionismo de Putin, um neofascista, é bom que se diga, e pensarmos num país, num mundo de paz, que a gente vá discutir a hegemonia da economia, se vai para a Ásia, sai do continente americano, mas isso é próprio da vida e isso é crescimento e avanço. Então pensar isso e pensar grande é exatamente o que Cidadania, apesar de ser pequeno, sempre pretendeu pensar no Brasil. Okay. Mas isso é ótimo. Presidente, nesse cenário de polarização, falando da terceira via que o senhor mencionou agora, ainda não surgiu um nome competitivo mesmo, né? Um nome de fato da terceira via. Ainda há espaço para a construção deste nome? Como é que o senhor analisa? Olha, sim, até porque não tem nenhum nome competitivo, porque não tinha um nome, tinham vários. Exato. Né? Por exemplo, eu dava como um exemplo importante disso, se alguém perguntasse a mim quem eu votava em 22, vamos dizer, numa pesquisa, eu fosse consultado, eu dizia que não sabia. Ok. Por quê? Porque eu voto em qualquer um da terceira via. Porque eu preciso encontrar quem represente essa contemporaneidade do futuro. Que não fique com essa visão atrasada, como tem tanto Bolsonaro quanto Lula. São pessoas do século XX, prisioneiros do século XX. É pior, Bolsonaro é prisioneiro de Idade Média, dos templários, de visão muito obscurantista, equivocada. Para ele, não existiu nem o iluminismo na Idade Média, superando aquele período. Pois bem, nós precisamos encontrar esse que represente uma discussão do Brasil exatamente dessa nova economia, da economia verde, das energias alternativas, de superação do combustível fóssil. Portanto, petróleo é uma coisa que tem que ser datada, tem que finalizar, e o mundo mais desenvolvido está pensando nisso. E no Brasil ainda temos a discussão de pré-sal de Petrobras. Tudo bem, é um problema de hoje, mas nós temos que estar pensando no futuro, porque isso vai passar e eles não conseguem entender, são prisioneiros disso. Então vai ter esse nome e isto pode galvanizar no país um sentimento que existe de que não quer nem votar em Lula e não quer votar em Bolsonaro. Isso existe, há um espaço. E quem imaginar que a pesquisa de hoje está dizendo o que vai ser em outubro, precisa ter cuidado. E eu quero aqui dizer que a Amazonino está com muito cuidado nisso.
não está com nenhum salto alto achando que já ganhou a eleição. Não, precisa trabalhar, precisa fazer campanha, até porque só se ganha eleição na campanha. Na hora do voto também, não é? Então amanhã que vai ser o lançamento oficial da candidatura de Amazonino Mendes pelo partido. Exatamente, e eu tenho a impressão de que é um momento muito importante para nós do Cidadania. Estamos fazendo isso, sem dúvida alguma, por conta da aliança com o PSDB do Arthur Vigílio, que é o nosso candidato ao Senado, e isso tem possibilitado a gente poder pensar que temos um protagonismo na Amazonas, e isso tem repercussão nesse mundo que nós estamos vivendo no Brasil. Não tenha dúvida que nós somos protagonistas até por termos um candidato a governador no Amazonas. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conversando com a gente no 18 horas. Eu que agradeço, um grande abraço aí. E olha, satisfação de estar aqui em Manaus, no Amazonas. Faz algum tempo que eu não vinha e é muita alegria estar aqui com vocês. A gente é que agradece, muitíssimo obrigada. Boa noite, boa estadia. Muito obrigado. Conversamos com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. 6h35 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora 6h36. Vamos conversar, continuar seguindo, falando sobre Zona Franca de Manaus. O assunto do dia é a Zona Franca e esta vitória que tivemos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o decreto do presidente Bolsonaro que reduziu o IPI em 35%, incluindo tudo que é produzido aqui no estado. Vamos agora repercutir o assunto com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que é pré-candidato ao Senado Federal. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui conversando com a gente no 18 horas. Então, como o senhor analisa toda esta questão, primeiro sobre os decretos presidenciais que não resguardaram a Zona Franca e agora essa vitória? Boa noite. Boa noite a todos. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Olha aí, obrigada. Fiquei feliz de ouvir o Roberto Freire em boa forma. É um antigo companheiro de lutas por democracia desse país. Lutamos juntos e juntos estamos novamente unidos aqui no Amazonas. Ele falou muito bem sobre a Amazônia, abordou bem a questão da economia verde, das potencialidades que nós temos, a necessidade de sermos contemporâneos do tempo que virá. Foi um raciocínio muito inteligente, Karime e Carlão. E eu entendo que o STF agiu com correção. Eu quero parabenizar e agradecer ao Partido Cidadania. Eu fui a primeira pessoa a entrar com uma ação no Supremo. Entrei com 4 ações, aliás, 2 no Supremo e 2 na Justiça Federal. Cheguei a conseguir o apoio de um partido, o PROS, para dar sustentação e legitimidade ao pleito. E o PROS foi pressionado, retirou a assinatura e acabou não sendo julgadas as ações que entrei. Mas o Cidadania fez isso, foi até o final, muito bom. O deputado Bosco, que pertence à Cidadania, deve estar muito satisfeito. Foi Cidadania, não, foi Solidariedade. Sim, Roberto, fiquei influenciado, foi Solidariedade, de que participa o deputado Bosco Saraiva, que está de parabéns. Então, o que acontece? 2 decretos ele anula completamente, são anulados completamente. O decreto que foi mantido, ele foi mantido resguardando todos os produtos do polo de Manaus. Então, é uma luta que não chegou ao fim, ainda tem muito terreno para se percorrer, as ameaças são constantes. Eu tenho certeza, eu estava ouvindo falar agora em pré-campanha e tudo, e me lembro de quando eu era parlamentar. Uma coisa dessas, naquele tempo, era impensável que um presidente ousasse fazer um decreto desse. Não faria porque simplesmente nós pararíamos, eu ajudaria a parar o Senado por tempo indeterminado, até cederem e concordarem que o Amazonas tem direito a ser tratado como um estado de primeira categoria. E, do mesmo modo,
E nós temos o governador amazonino, que quando governador foi muito ativo nessa defesa da Zona Franca, sempre usava a sua legitimidade de governador para ir ao Supremo questionar aquilo que ele julgava que feria a proteção constitucional que é dada até 2073 à Zona Franca de Manaus, e nós íamos levando bem. Agora precisamos, junto com isso, obter mais vitórias, mais segurança jurídica, investimentos na infraestrutura da cidade, na infraestrutura do Estado. Temos que ter boa internet, temos que ter boa telefonia celular, temos que ter rios que não sejam rios, que sejam rios marcados como se fosse uma avenida, enfim, para encurtar o espaço. E nós temos que ter, enfim, uma vigilância permanente. Eu achei, por exemplo, que o governo do Estado demorou muito a entrar com uma ação que não foi julgada. Exato. Tem que ser na hora. Faz hoje, a gente entra amanhã. Olha aí, seria a nossa pergunta, porque desde fevereiro o presidente Jair Bolsonaro foi quando ele assinou o primeiro decreto diminuindo o IPI e incluindo aí a Zona Franca de Manaus. Então, desde fevereiro, o senhor acha que essa atitude tardia também prejudicou o Estado? Porque a Zona Franca teve prejuízos com essa instabilidade. Eu, por exemplo, não tinha legitimidade para sustentar uma ação com a minha assinatura. Mas, 2 dias depois, eu estava no Supremo pleiteando a anulação do primeiro decreto. No segundo decreto, a mesma coisa. Nós fizemos isso. E o terceiro decreto já não tivemos mais como fazer por falta da sustentação que o PROS estava nos dando e que acabou retirando por pressão, certamente, que sofreu, vinda, a gente imagina de onde, né? Mas o fato é que é preciso vigilância. É preciso ataca num dia, defende no outro dia. Ataca num dia, faz um escândalo no dia seguinte e mostra que a Zona Franca de Manaus, com 500 mil empregos diretos e indiretos, ela significa a alimentação, a mesa, o pão dos amazonenses todos. Ela significa a proteção da floresta, que se referiu muito bem Roberto Freire. Ela significa a proteção da floresta, significa nós podemos sonhar com exploração sustentável, claro, dessa riqueza trilionária que está na perspectiva da biotecnologia, através da exploração da nossa biodiversidade. Nós temos a floresta, temos os rios, nós temos o futuro nas mãos. Nós somos a região mais importante do mundo quando a gente olha as suas potencialidades e olha o futuro. Eu não tenho dúvida. Agora, abril registrou o maior desmatamento de toda a história. Não dá para continuar assim. Realmente não dá para levar assim. É preciso nós termos muito cuidado com isso, porque de transgressão em transgressão, a gente termina provocando uma intervenção internacional militar aqui. E o que ninguém quer, não é? Quer. Agora, ninguém quer. Exatamente. Mas tem que fazer o dever de casa, né? Exatamente. Tem que fazer o dever de casa. Agora é uma luta, essa questão da Zona Franca, que ainda não terminou, conforme explicou pra gente o deputado Marcelo Ramos. Então é preciso ficar em cima, atuante ainda. Atento e forte. Não é? Sem dúvida. O senhor falou aí do futuro, né, Arthur, da Zona Franca em Manaus. Agora, nós estamos vendo aí constantes ataques, né, à Zona Franca de Manaus. O que o senhor vê aí em relação à gestão do presidente Bolsonaro com relação à Zona Franca de Manaus e o futuro, nosso futuro? Para mim, o presidente Bolsonaro tem sido muito mal informado pela sua equipe econômica. Eles dizem que não faz mal ao Brasil, mas faz muito mal ao Brasil porque faz mal à região mais estratégica do país. Faz mal à região que sustenta a soberania brasileira sobre ela própria, sobre a própria região. Imagine o Brasil perder a Amazônia. Que futuro teria o Brasil? Viraria um Chile mais gordinho um pouquinho e perderia a expressão e a perspectiva de futuro que nós sabemos que nós bem merecemos e que o nosso povo tão sofrido merece também.
Então eu era a favor de que, o que eu notava? Eu notava que eles iam lá, tiravam foto, mas não levavam técnicos da área jurídica, da área econômica, especializados em Zona Franca, não levavam técnicos para explicar ao presidente B-A-B-C-A-K-D-O-D-O, explicar direitinho. Esse é o dever, a meu ver, de quem governa, além da reação ter sido lenta. Eu estou dizendo, eles entraram com o decreto um dia, 2 dias depois eu estava no Supremo. Eles demoraram um bom tempo. Ainda ridicularizaram o meu decreto, porque o meu recurso, enfim, porque eu queria ganhar tempo, então me vali da Associação Comercial do Amazonas, eu precisava ganhar tempo. Sim. Ganhei tempo para poder ter o apoio do PROS. Enfim, as pessoas não entendem o que fazem e não querem entender o que os outros fazem. Então, desmerecendo alguém, não percebe que estão desmerecendo o próprio raciocínio que elas elaboram. São pessoas assim que olham muito para dentro, o próprio umbigo, não olham para o Brasil, e eu olho para o Brasil. Eu penso no Amazonas como a parte mais querida do Brasil para mim, mas eu sei o quanto ela é importante para o Brasil. Eu sei o quanto o Brasil não seria se perdesse a Zona Franca. E sei o quanto o Brasil poderá ser em matéria de felicidade social e felicidade econômica se souber explorar a biodiversidade. E amanhã, com o fim, a gente vai ver que um barril de água vai valer mais do que um barril de petróleo, porque cada vez mais o mundo, com a mudança climática que está havendo, o mundo está ficando mais seco, as crises hídricas estão se acentuando, estão ficando se acentuando cada vez mais, e nós vamos ser, junto com os países amazônicos, talvez uma OPEP, como tem a Organização do Petróleo, uma organização da água. Da água doce, tem que ser muito correto com todo mundo que fizer negócio conosco, porque nós somos a região que tem água doce fácil, de extração, potável e, enfim, tá aí, tá nos rios. É abrir o porão do navio e carregar. Se a gente cumpre com os acordos que fizer, nós vamos ser respeitados militarmente. Se não cumprirmos com os acordos que fizermos, nós poderemos perder a Amazônia. Isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. Isso é sério. Agora, para finalizar, qual a sua expectativa para a eleição deste ano? A gente vê um cenário muito acirrado de polarização, temos 2 frentes e temos ainda a informação do maior número de eleitores jovens, pelo menos 2 milhões de novos eleitores. Como é que o senhor avalia o impacto desses jovens para o resultado das eleições deste ano? Eu vejo jovens completamente maduros para, acompanhando as eleições, formarem uma opinião. E a opinião que formarem terá que ser respeitada, será uma opinião legítima, enfim. Eu acho que foi muito bom se colocar a idade para 16 anos, e foi muito boa a campanha que tantos de nós fizemos para que houvesse mais alistamento de jovens como eleitores. E vamos ter um eleitorado significativo, um dos maiores do mundo, escolhendo um presidente da República e setorialmente escolhendo governadores, escolhendo senadores, enfim. E aqui no Amazonas nós estamos bem. Nosso pré-candidato lidera as pesquisas, o governador Amazonino Mendes. Eu, na verdade, não teve nenhuma pesquisa que apresentasse que eu não estivesse na frente dos demais candidatos, e não entro nisso por brincadeira. Eu entro para ganhar. A minha história política não é uma história de derrotas, é uma história de vitórias e raríssimas derrotas, raríssimas mesmo. A gente conta no dedo mindinho, fica tudo no dedo mindinho. As vitórias são mais frequentes, porque eu entro para lutar. Eu luto, eu encarno assim uma garra, uma pegada de Rei Leônidas nas Termópilas, enfrentando com 300 homens, enfrentando 1 milhão de persas. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 Horas.
Muito obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Um grande abraço. E se estiver por aí ainda, um abraço afetuoso ao Roberto Freire. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o ex-prefeito. Muito obrigada. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que é pré-candidato ao Senado Federal. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, os cemitérios de Manaus receberão cerca de 500 mil visitantes neste fim de semana do Dia das Mães. Agora, quem vai ao local para fazer as homenagens, olha só, hein, devem estar atentos às mudanças no trânsito, Karine Leão. Isso é importante. Exato, Carlão. E a repórter Nathalie Moraes explica pra gente. Os 6 cemitérios públicos de Manaus terão uma ambientação musical exclusiva preparada para o Dia das Mães no domingo, para garantir um acolhimento diferenciado às famílias que estarão fazendo homenagens póstumas. A estimativa é de que mais de 500 mil pessoas passem pelos cemitérios, sendo 6 aqui na capital e 4 na zona rural. Neste domingo de homenagens, os cemitérios estarão abertos até às 6 da tarde. Lembrando que quem for visitar o local deve estar de máscaras. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai reforçar as ações de trânsito e de transporte na cidade para a população que vai visitar os cemitérios. Neste sábado e domingo, as linhas 126 e 641, que atendem o cemitério Nossa Senhora Aparecida ao Parque Tarumã, na zona oeste da cidade, ganharão um reforço em suas frotas de ônibus. Um destaque é a operação no domingo da linha 641, que vai de 6 da manhã até às 7 da noite. Normalmente, esta linha não opera aos domingos. Ainda para atender o Parque Tarumã, ganharão reforço as linhas 010, 211, 219, 213 e 223. Segundo o vice-presidente do IMU, Edson Leda, a população que vai aos cemitérios deve estar atenta aos desvios no trânsito. Nossas redes sociais, nós estaremos postando no site da Prefeitura, nas redes sociais da Prefeitura, nós estaremos postando todos os desvios que serão necessários. O maior deles, eu acho que a maior intervenção que a gente faz, de fato, é aqui, nesse cemitério e também no Morro da Liberdade, em São Francisco, porque é um espaço muito pequeno, nós acabamos interditando a rua no início, de uma ponta a outra. Porém, nos outros cemitérios é um pouco mais tranquilo, mas nós teremos com a nossa equipe lá. E falando também sobre a parte dos transportes, no domingo nós estaremos com o nosso efetivo do transporte 100% funcionando, reforçando também para aquelas pessoas que querem chegar aos cemitérios. Além dos cemitérios aqui da capital e da zona rural, o IMU vai reforçar as ações de trânsito nos principais shopping centers da cidade e no centro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local, conversando com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, o vereador Amon Mandel entrou com ofício na Casa Civil para saber informações sobre a viagem do prefeito Davi Almeida, que foi para a Espanha. É isso? Explica pra gente. Boa noite. Pois é, Karine, ele entrou com esse ofício, né? Porque todas essas informações, elas deveriam estar publicadas, tudo de forma transparente, né? Mas, segundo o vereador Amon e a equipe dele passou um pente fino no Diário Oficial e não encontrou nada sobre a viagem do prefeito Davi Almeida a Barcelona, na Espanha. E nem os detalhes da comitiva que está acompanhando, né, o chefe do executivo. Amon ainda questiona informações importantes, como a agenda oficial, né, os gastos com a viagem, o stand que será montado em Barcelona para divulgar a Corrida Internacional de Manaus. Então, o vereador, né, entrou com requerimento legislativo à Casa Civil para obter essas informações. Vamos ouvi-lo agora? A gente quer saber por que essa comitiva vai e volta em dias diferentes, cada integrante, por que essa comitiva vai passar mais dias do que o que se entende como necessário para a competição em Barcelona, quais são os custos, por exemplo, para manter o estande da prefeitura lá na Espanha e por que esses gastos não foram publicados ainda no Diário Oficial ou por que nós não conseguimos encontrá-los. A gente está questionando a prefeitura não respondeu até agora.
agora, e eu acho que vale um questionamento não só meu enquanto parlamentar, mas seu enquanto jornalista, dos veículos de comunicação de toda a sociedade. É inadmissível que nós não tenhamos a transparência necessária quanto aos gastos absurdos no nosso entendimento para o exterior e que o prefeito utilize ali a estrutura da administração pública para coisas que, pelo menos em tese, se entende como interesse pessoal dele. A gente já tem competições internacionais aqui e não seria necessário levar uma comitiva enorme para uma coisa que se entende como interesse dele enquanto atleta. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Amon Mandel. Bom, o prefeito Davi Almeida vai participar da Maratona de Barcelona neste domingo, né, Dia das Mães. E o vereador Amon ainda ressaltou que, por ser uma viagem paga com recursos públicos, seria necessário que as informações estivessem aí à disposição da população. Karime Carlão. Ok, Artemis, olha só, o deputado Dermisson Chagas anunciou essa semana que a cesta básica estaria aí mais cara, porque o governo do Amazonas teria revogado o decreto, não é isso? De redução do ICMS dos produtos. O que o governador Wilson Lima, ele foi à justiça? O que foi que aconteceu aí, Artemisa? Pois é, por causa dessa divulgação, né, então o deputado Dermisson Chagas, né, na verdade o governador Wilson Lima foi à justiça devido a essa declaração do deputado Dermisson Chagas. E aí o juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, Gildo Alves de Carvalho, filho, plantonista da Central de Plantão Civil, ele concedeu parcialmente a tutela de urgência para que os requeridos, no caso aí, o deputado Dermisson Chagas e também alguns portais de imprensa, eles se abstenham de veicular informações em relação à cesta básica, onde responsabilizam o governador pelo aumento, então, da cesta. O deputado Dermisson Chagas comentou o assunto essa tarde. Vamos ouvi-lo. Não falei que o governo majorou a alíquota de ICMS. Agora entenda o seguinte, se era 18, foi para 4, ele revoga o decreto e volta para 18, óbvio que os produtos sentiram o impacto, porque todo empresário repassa para o consumidor final os impostos. E aí essa distorção. E o governo usa tudo que ele pode para poder destruir a oposição, como foi a compra de ventiladores numa casa de vinho em plena pandemia, como é a estrada da M10 que está sendo investigado todos os atores lá. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o deputado Dermisson Chagas, que acabamos de ouvir, né, já entrou com agravo de instrumento, que é um recurso cabível contra as decisões tomadas pelo juiz no curso do processo. O deputado não foi condenado, viu? O processo ainda está aberto. E para encerrar, para a gente finalizar, eu sei que já foi falado hoje sobre o lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes, né, pela Federação PSDB e Cidadania, mas eu queria só comentar que o evento gerou uma grande expectativa essa semana, porque seria na quadra da Escola de Samba da Reino Unido da Liberdade. E lembram que o lançamento da pré-candidatura de Wilson Lima do União Brasil seria também na Reino Unido? Sim. E 3 dias antes do evento, a diretoria cancelou? Pois é. Então, quando houve o anúncio da pré-candidatura de Amazonino, gerou um burburinho, né, em cima disso. E também quando a assessoria, um dia depois, né, anunciou que seria transferido o evento para o Rancho Sertanejo. Segundo, então, o release aí do governador amazonino, do ex-governador Amazonino Mendes, então, a Amazonino preferiu usar outro local para evitar problemas à diretoria da Reino Unido. O ex-governador deu a seguinte declaração, abre aspas, nós sabemos como age o atual governador. Ele persegue e tudo o que eu não quero é que a escola seja prejudicada. Fecha aspas. E finalizando mesmo, todos sabem que Amazonino tem amigos na diretoria da Reino Unido e é muito querido, né, pela comunidade, já que foi ele quem construiu, junto com a escola, a quadra da Reino Unido, da Liberdade. Karime Carlão. Okay. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, tchau. Até segunda. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos agora para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Já não há mais dúvida de que a redução do IPI de forma generalizada prejudica a Zona Franca de Manaus. E com isso fica ameaçada a economia do Amazonas e o futuro dos investimentos e dos empregos no estado. Coube ao ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, declarar a inconstitucionalidade das reduções de IPI que afetam a Zona Franca de Manaus. O decreto do governo ataca benefícios que diminuem desigualdades regionais. A Zona Franca está resguardada pela Constituição até 2073. O decreto de redução do imposto equivale ao fim da proteção estratégica da região amazônica, seu meio ambiente e diversidade. E pode levar o próprio governo federal a sofrer perdas de recursos tão necessários para o país. É preciso que a sociedade e as lideranças políticas, empresariais e de trabalhadores continuem mobilizadas. 18 horas. 6h59, 7 horas, Karine. 7 horas, Carlão. Vamos finalizar com previsão do tempo para esse fim de semana? Então vamos lá. Previsão do tempo. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Pro sábado, a previsão é de mínima de 23 graus, máxima de 30 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Já para o domingo, também a mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Agora sim, boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. 7-1, um beijo e até segunda. Boa noite. Você ouviu 18 horas.